Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Caminho com você em Ezequiel e o capítulo 42. Então ele me levou para adiante, dentro do átrio exterior, para o caminho em direção ao norte, e me levou para dentro de uma câmara, que estava defronte ao lugar separado e que estava defronte ao edifício em direção ao norte. Diante do comprimento de 100 côvados estava a porta do norte, e a largura era de 50 côvados. Defronte, os 20 côvados que eram para o átrio interior, e defronte o pavimento que era para o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um caminho de 10 côvados de largura para dentro, um caminho de 1 côvado e as suas portas em direção ao norte. Ora, as câmaras superiores eram mais curtas, porque as galerias eram mais altas do que estas, do que as mais baixas e do que o meio do edifício, porque elas eram em 3 andares, mas não tinham pilares com os pilares dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que os mais baixos e os do meio. E a parede que estava por fora, defronte às câmaras em direção ao átrio exterior. Na parte dianteira das câmaras, o seu comprimento era de 50 côvados, porque o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que, diante do templo, havia 100 côvados. E por debaixo destas câmaras estava a entrada do lado do leste, como uma que vai para dentro delas desde o átrio interior. As câmaras eram da espessura da parede do átrio na direção leste, defronte ao lugar separado e defronte ao edifício. E o caminho diante delas era da aparência das câmaras que ficavam na direção norte, tão compridas quanto elas e tão largas quanto elas, e todas as suas saídas eram de acordo com as suas formas e de acordo com as suas portas. E de acordo com as portas das câmaras que ficavam na direção sul. Havia uma porta na cabeça do caminho, no caminho diretamente diante da parede, na direção leste, como uma que entra nelas. Então ele me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, elas serão câmaras santas, onde os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão as coisas mais santas. Ali eles deitarão as coisas mais santas e a oferta de alimento, a oferta pelo pecado e a oferta pela transgressão, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem ali, não sairão do santo lugar para dentro do átrio exterior, mas ali eles deitarão as suas vestimentas nas quais ministram, porque elas são santas, e colocarão outras vestimentas e se aproximarão daquelas coisas que são para o povo. Ora, quando ele havia terminado de medir a casa interior, ele me levou adiante em direção ao portão, cuja vista é na direção leste, e o mediu ao redor. E ele mediu o lado leste com a cana de medir, 500 canas com a cana de medir ao redor. E ele mediu o lado norte, 500 canas com a cana de medir ao redor. Ele mediu o lado sul, 500 canas com a cana de medir. E ele voltou-se para o lado oeste e mediu 500 canas com a cana de medir. Ele mediu pelos 4 lados e havia um muro em redor, 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santuário e o lugar profano.